Já pararam para pensar em como se decide se o dinheiro dos nossos impostos vai para uma nossa escola ou para o asfalto da rua onde a gente mora? Hoje a gente vai desvendar as 3 leis que governam o orçamento municipal e que, no fim das contas, definem o futuro da nossa cidade. Bora entender isso melhor? Bom, para começar, vamos conectar essa ideia de orçamento com o nosso dia a dia. Porque, na real, não estamos falando de planilhas distantes e complicadas, mas sim daqueles serviços essenciais que impactam a vida de todo mundo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se decide que a verba vai para um posto de saúde, para reformar a escola do bairro ou para recapear uma avenida importante? Exatamente. Todos esses serviços que a gente vê e usa, saúde, educação, a limpeza das ruas, a infraestrutura, nada disso aparece do nada. Tudo é financiado e planejado com base num sistema bem específico. E a resposta para aquela pergunta está num trio de leis fundamentais. E a resposta está nessas 3 siglas aí: PPA, LDO e LOA. Pode até parecer uma sopa de letrinhas, mas esses são os 3 instrumentos que a Constituição de 1988 estabeleceu e que formam o coração do planejamento financeiro no Brasil. Vamos ver o que cada uma quer dizer. Vamos começar pelo começo, pelo plano maior, aquele que olha lá na frente. Pensa nisso como se fosse a planta baixa de uma grande construção, um projeto que vai durar 4 anos para ser concluído. O PPA é o plano plurianual. Ele é o grande plano mestre, o plano estratégico. É ele que define as grandes diretrizes, os objetivos e as metas de um governo para um período de 4 anos. Basicamente, ele diz: olha, nos próximos 4 anos é para lá que a gente vai. Na prática, funciona mais ou menos assim. Um município pode colocar no seu PPA um programa chamado Melhoria da Infraestrutura Urbana. E dentro dele, uma meta bem concreta: pavimentar, 50 quilômetros de ruas ao longo desses 4 anos. Isso transforma uma visão em algo palpável, certo? Só que, claro, nem tudo são flores. Muitas vezes, esses planos acabam virando documentos super genéricos, com metas vagas que são bem difíceis de medir. E vamos combinar, um plano que não dá para medir vira só mais um pedaço de papel, né? Dificilmente sai do campo das ideias. Beleza, então a gente tem o plano de 4 anos. Mas como é que se garante que ele vai ser seguido ano a ano? É aqui que entram as regras do jogo para cada ano. É aí que entra a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pensa nela como uma ponte, o elo tático que conecta o plano de longo prazo do PPA com o orçamento do ano que vem. A LDO define quais são as prioridades e as regras fiscais para aquele ano específico. Então, na prática, a LDO que vai dizer o seguinte: ok, pessoal, para este ano nossas prioridades são a saúde básica e a manutenção das escolas. Ela também bota limites nos gastos e, uma coisa super importante, ela tenta prever riscos, como, por exemplo, uma queda na grana que vem do governo federal. É ela que mantém o orçamento com os pés no chão. Pois é, mas aqui também tem armadilha. Assim como o PPA, a LDO também enfrenta seus problemas. Às vezes, os riscos fiscais são subestimados, ou pior, a lei inteira é tratada só como uma formalidade burocrática. E aí ela perde a sua função mais importante, que é guiar o orçamento com realismo. E agora sim a gente chega na última peça desse quebra-cabeça. É aqui que o plano e as regras viram dinheiro de verdade, alocado para cada coisinha que precisa ser feita. Essa é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É aqui que a coisa acontece de verdade. A LOA faz uma estimativa de quanto a prefeitura vai arrecadar com impostos e outras fontes e, ao mesmo tempo, autoriza em detalhes onde e quanto pode ser gasto. Dá uma olhada aqui. Aqui fica bem claro. De um lado, a LOA prevê as receitas, o que entra de dinheiro, como o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, o IPTU. E do outro, ela fixa as despesas, o que sai, como a folha de pagamento dos servidores, os contratos com fornecedores e as obras públicas. É o raio-x financeiro da cidade para aquele ano. Acontece que nem sempre aquela previsão de arrecadação se confirma, né? Se a grana que entra é menor do que o esperado, o governo é obrigado a fazer cortes. É o famoso contingenciamento, uma palavra que a gente ouve muito por aí e que na prática quer dizer o quê? Menos dinheiro para fazer as coisas acontecer. Ok, agora que a gente já conhece as 3 peças, o PPA, a LDO e a LOA, vamos juntar tudo e ver como essa engrenagem toda funciona ou deveria funcionar no mundo real com todos os seus desafios. Então, a lógica do sistema é essa aqui, ó. Primeiro, o PPA dá o norte estratégico para 4 anos. Aí vem a LDO, que olha para esse norte e fala: ok, para este ano, o caminho é por aqui.
E por fim, a LOA pega esse caminho e coloca o dinheiro na estrada para fazer a viagem acontecer. Uma coisa deveria guiar a outra numa sequência perfeita. Só que a realidade, como sempre, é bem mais complexa. E olha só este número que é impressionante. Muitos municípios pequenos no Brasil dependem em mais de 80% de transferências externas, ou seja, de dinheiro que vem do Estado ou do governo federal. Isso cria uma vulnerabilidade gigantesca no planejamento. E os perrengues não param por aí, não. Muitas prefeituras têm equipes técnicas pequenas para lidar com essa complexidade toda. Além disso, existe uma pressão política enorme para direcionar gastos para projetos que dão mais visibilidade, mas que nem sempre são os mais urgentes. E, com muita frequência, o orçamento acaba sendo só uma cópia do ano anterior, com alguns ajustes, sem um foco real em medir se os resultados estão melhorando a vida da população. E para fechar e deixar tudo bem amarradinho, essa tabela aqui é perfeita. Olha só que resumo claro. O PPA é estratégico e vale por 4 anos. A LDO é tática, anual, e define as regras do jogo. E a LOA é operacional, também anual, e executa o orçamento. Estratégia, tática e operação, uma depois da outra. Tudo isso, no fim das contas, leva a gente a uma reflexão importante. Agora que esse sistema todo está um pouco mais claro, fica a pergunta: como a fiscalização por parte da sociedade pode ajudar a garantir que esses planos todos, desde o PPA até a LOA, realmente saiam do papel e atendam às necessidades da comunidade? Fica aí a provocação.